Bom dia, boa tarde para todo mundo, né? Hoje é dia 12 de março de 2024, dia de divulgação de IPCA aqui no Brasil, CPI nos Estados Unidos e algumas outras notícias mais que eu vou comentar com vocês agora no nosso giro de meio-dia, o nosso resumão / giro de meio-dia por aqui no canal, certo? Então vamos lá. Sim, claro, de antemão, se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Ativem as notificações e gostarem do meu conteúdo, deixem um like para eu ficar sabendo. Depois comentem aí qual que é a percepção de vocês sobre os vídeos estarem ao meio-dia agora, não mais no fechamento do mercado, não é mesmo? Mas vamos lá, minha gente, vamos falar do que interessa. Vamos lá. Bom, agora são quase meio-dia, tá? E nós temos aqui, primeiro falando aí, como sempre, dos índices asiáticos. Eles terminam de um modo geral no positivo. Deixa eu chegar para cá para ficar mais fácil de eu ver. Pronto. Eles terminam aqui de um modo geral no positivo, certo? Eu vou destacar aqui para vocês, principalmente a Bolsa de Hong Kong, que subiu mais de 3%. Ela destoa aí, né, de uma certa estabilidade referente às outras bolsas da Ásia. Esses 3% aqui foi muito motivado por empresas tanto de tecnologia, tá? Quanto empresas aí do setor de eletrônicos, tá? Ações de empresas de eletrônicos e de tecnologia subiram bastante no Hang Seng depois que a Xiaomi, ela anunciou que ela vai começar a distribuir, vender, né, seus primeiros veículos elétricos a partir de 28 de março. Só a ação dela, pra vocês terem noção, subiu 8%, tá? E aí acabou contaminando positivamente as outras ações do setor, e por isso manteve a bolsa lá com uma alta significativa de 3%. Fora isso, a Ásia dentro de uma certa estabilidade, tá certo? Quando a gente vem para commodities aqui, o minério de ferro segue sua tendência de queda, tá? Hoje de manhã, a cotação do minério de ferro estava em 831 mil yuans, a mesma cotação de ontem de manhã, tá? Então, assim, de ontem para hoje, a cotação do minério de ferro andou de lado. Porém, ao longo do dia, com, né, a calmaria dos mercados aqui, o minério de ferro acaba seguindo sua tendência de queda aqui, com uma cotação agora, nessa outra janela de negociação, em 822 mil yuans, tá? O petróleo, minha gente, ele tá, de certa forma, dentro de uma estabilidade, tá? Ele tava praticamente dentro do 0 a 0 ali, logo pela manhã, ele tava valendo aí $78 o WTI, tá? Aguardando a divulgação do relatório da OPEP. Eu confesso que exatamente agora eu não sei se esse relatório saiu, mas enquanto eu acompanhei o mercado, a gente ainda não, esse relatório ele não tem horário para ser divulgado, tá? Então, no final das contas, o petróleo estava dentro de uma estabilidade hoje pela manhã, aguardando aí o que estaria dentro desse relatório mensal da OPEP, ok? Bom, quando a gente olha para as bolsas na Europa, a gente tem bolsas aqui de um modo geral positivas, tá? Hoje por lá saiu o CPI, a inflação ao consumidor da Alemanha. E ela veio, de certa forma, dentro do esperado. E dentro do esperado para eles lá é uma boa notícia. Vale lembrar, recapitulando, a Europa já está vivendo aí um horizonte em que ela enxerga o início de corte de juros para eles lá, porque os dados de atividade estão fracos, eles têm visto a inflação arrefecer, tanto nas principais potências ali da Europa, que é a Alemanha, a França, né, quanto na zona do euro como um todo, tá? E na última decisão de política monetária, o mercado interpretou aí que foi uma decisão que o comunicado da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, foi um comunicado dovish, tá? Foi um comunicado aí já colocando, o mercado inclusive já precifica aí cortes no meio do ano, no verão europeu para eles lá. Então, a divulgação do CPI, sem que os Estados Unidos estragasse aí, né, a movimentação com a divulgação do CPI deles, a divulgação do CPI da Alemanha trouxe uma positividade para as bolsas por lá, e essa positividade não foi minada com algum problema em relação ao indicador que saiu nos Estados Unidos, certo? Bom, falando primeiro dos Estados Unidos, já a gente entra no Brasil para falar do nosso IPCA, a gente tem bolsas por lá agora, mais positivas, tá? Vale lembrar que a gente estava com bolsas, assim, nós tivemos a divulgação do CPI lá e ele trouxe notícia boa e notícia ruim ao mesmo tempo, né? Nós vamos olhar juntos aqui e no final das contas manteve as bolsas lá sem saber exatamente o que fazer, né? Agora, mais pro final da manhã, é que as bolsas lá acabaram engatando uma movimentação um pouco mais positiva. Vale lembrar, minha gente, que a gente tem que analisar a movimentação das bolsas num dia de indicador importante como o de hoje, principalmente no seu fechamento, porque a bolsa pode, né, na verdade os ativos, né, eles podem oscilar para cima, podem oscilar para baixo, mas no final das contas o que vai importar para a gente interpretar o indicador
é o fechamento. O indicador trouxe volatilidade? Trouxe, né? Eu consegui me aproveitar aí das movimentações dessa volatilidade, mas a interpretação do mercado, ela vem principalmente ao longo do dia, que o mercado vai digerindo e fazendo contas com os números que foram divulgados, tá? De qualquer forma, a gente vai abrir aqui, ó, dá pra ver, né? Essa daqui é a tabela divulgada no site oficial desse indicador, tá? E aí nós temos aqui o CPI cheio, que veio 0,4, tá? Ele veio um pouco acima do mês anterior. Essa notícia não é uma notícia boa, tá? Ele deu uma subidinha. Mas quando a gente olha aqui principalmente para serviços cai. E shelter, que é a inflação de moradia, que tá no calo lá da economia americana, também cai, tá? Então nós temos assim, o valor cheio, o núcleo também, né? Total, o valor total, eu quero dizer, acima do que o mercado esperava, mas com algumas surpresas boas dentro do relatório, tá? Vale lembrar, minha gente, que tanto, se a gente olhar o histórico aqui, tanto serviços quanto a inflação de moradia, ela arrefece, sim. Mas ela arrefece o suficiente, se a gente olhar aqui, ó, 0,5, não é o menor patamar dos últimos meses, né? É um patamar baixo, pelo menos em relação ao mês anterior. Mas não é nenhum milagre, né? Inflação de moradia, mesmo raciocínio, tá? Então, assim, o número arrefeceu em relação ao dado anterior? Sim, o número arrefeceu. Porém, não houve aqui nenhum milagre, nenhuma surpresa extremamente positiva a ponto de mudar o posicionamento do mercado em relação ao corte de juros dos Estados Unidos, principalmente para a próxima reunião, que é agora em março, tá? Então, assim, o dado cheio não veio bom, tivemos surpresas boas dentro do relatório, mas surpresas boas que também não fizeram milagre, tá? E mantiveram o mercado aí no campo da dúvida, tá? Mantiveram o mercado aí no campo da dúvida. Só agora é que o mercado conseguiu aí permanecer dentro de uma janela mais positiva. A gente pode até olhar juntos aqui se nós tivermos a divulgação de algum outro indicador depois do CPI. Não. Sim, de relevância, né? Não. Então, assim, o mercado digeriu e acabou permanecendo aqui no campo positivo, pelo menos até agora, na hora do almoço, tá? Bom, quando a gente olha para o Brasil, nós temos aqui sim nossa bolsa positiva, seguindo a positividade mundial, tá? E nós temos o nosso dólar aqui dentro, praticamente no 0 a 0, né? Quando a gente olha o dólar em alguns pares emergentes e principalmente na sexta DXY, a gente tem o dólar bem dentro da estabilidade, tá? O dólar hoje ele oscilou, ele caiu um pouco mais, ele subiu um pouco mais, ele chegou a quase o futuro, atingir R$5 de novo. Mas, de qualquer forma, ele voltou para dentro de uma estabilidade. De novo, o indicador, ele não trouxe nem uma notícia muito boa, nem uma notícia muito ruim pra gente, o lado dos Estados Unidos, tá? Bom, então, no final das contas, o dólar no mundo, ele está calmo após a divulgação desse indicador. Quando a gente olha para o nosso Ibovespa, a gente também teve aqui no Brasil a divulgação do IPCA, que é a nossa inflação oficial usada pelo Banco Central Brasileiro. Todas as vezes que esse IPCA é divulgado, eu gosto de mostrar esse tweet, esse post no X, que o Fundo Versa faz, onde ele abre a questão da inflação de serviços pra gente, tá? Então, a inflação, vamos lá, a inflação cheia, ela surpreende pra cima, tá? O IPCA total aí, ele surpreende para cima o mercado. Ele vem 0,83, se eu não me engano, e o mercado precificava aí 0,70 e alguma coisa. Então veio acima do que o mercado esperava. Porém, quando a gente olha serviços caem consideravelmente. Vale lembrar, minha gente, que desde o início de janeiro, o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, ele tem sinalizado que a inflação de serviços tem assustado, tem trazido notícias ruins, tem deixado o Banco Central Brasileiro com o pé no freio, assim como a inflação de serviços no mundo inteiro, tá? Então ele tem sinalizado essa preocupação com a inflação de serviços desde janeiro desse ano aqui no Brasil. Quando a gente vê que realmente ela surpreendeu para cima, né? Quando a gente vê um arrefecimento considerável como esse aqui na inflação de serviços, por mais que o dado tenha vindo alto, minha gente, ainda assim a notícia foi muito boa, por isso que o mercado reagiu tão bem. Então, de novo, eu falo isso para todo mundo várias vezes. Não opere, nós não estamos no momento de círculo de mercado em que você opera só única e exclusivamente o dado que é divulgado. Não investe. O dado veio ruim, então a bolsa vai reagir mal. Não, e os componentes que existem dentro desse indicador? Como é que tá a inflação de serviços? Poxa, o presidente do Banco Central Brasileiro tem sinalizado que para ele e para os outros diretores, a inflação de serviços é um ponto importante. Pô, minimamente você tem que olhar esse indicador antes de tomar alguma decisão em relação às suas operações,
certo? Então, assim, mantenham isso no radar, porque nós estamos no momento de ciclo de mercado, não é sempre assim, mas no momento de ciclo de mercado, que eu explico até para alguns alunos meus, no momento do ciclo de mercado que a gente está vivendo, a gente precisa analisar entre linhas, tá? Então, a inflação de serviços, ela é uma notícia boa. Aqui nesse post, eu acho até legal que a gente consegue ter uma visão, ó, que é serviços subjacentes, que é o núcleo de serviços, tá vendo? A gente tem aqui uma visão bem clara da queda expressiva aqui da inflação de serviços aqui no Brasil, tá? Isso acabou mantendo, então, a nossa bolsa no positivo, tá? A Vale tá até recuperando uma partezinha pequena da perda de ontem, considerando aí mesmo a queda do minério de ferro de hoje. Tá certo? Então, essa positividade do IPCA, o CPI dos Estados Unidos, não jogando um balde de água fria nos Estados Unidos, acabou mantendo a nossa bolsa no campo positivo. E, de novo, o dólar parado, dentro de uma certa estabilidade. Ok? Por fim, minha gente, mais duas notícias do Brasil aqui pra gente acompanhar. Ontem, no período da tarde, o presidente Lula, na verdade, ele deu uma entrevista pro SBT, que saiu à noite, se eu não me engano, mas os highlights dessa entrevista saíram no período da tarde. E nessa entrevista ele sinaliza que a Petrobras é uma empresa do povo, que ela não tem que olhar para os acionistas, que ela tem que olhar para a população, enfim. Ele veio com um discurso um pouco mais populista aí em relação à Petrobras, e isso traz preocupações ainda maiores em relação à empresa, né? Vale lembrar que na semana passada ela chegou a cair mais de 10% por conta da mudança aí da distribuição de dividendos da empresa, que aparentemente pode ser revisto, mas por enquanto nenhuma notícia oficial. Ok? Então aquela notícia, assim, o mercado, logo pela manhã o dólar tinha negativado e a bolsa tinha positivado por conta de rumores em relação a essa alteração da regra de dividendos, né, a realteração da regra de dividendos, porém quando chegou no período da tarde, esse discurso do Lula foi um novo balde de água fria, o mercado desvira. E o dólar acaba voltando para o campo positivo e a bolsa ficando no campo mais negativo no dia de ontem, tá? E um outro, então assim, esse assunto da Petrobras ainda vai render e vai trazer volatilidade para esse ativo e obviamente para a nossa bolsa, certo? E por fim, minha gente, de ontem para hoje, um membro do conselho, eu separei aqui para vocês um outro tweet, um membro do conselho, depois se vocês quiserem pausar para dar uma lidinha aqui, um membro do conselho da Vale muito respeitado no mercado, que é o Penido. Ele é muito respeitado no mercado. Ele pede para sair. Ele escreve uma carta renunciando ao mandato e pontuando aí toda a interferência política que está acontecendo na Vale, uma empresa privada, e que por isto ele está renunciando ao cargo. Ele está bem escrito aqui e ele é um cara muito respeitado pelo mercado, tá? Então, esses rumores envolvendo a interferência do governo numa empresa privada traz um risco político não só para a Vale, como para todas as empresas do Brasil. Assim, o investidor estrangeiro, pensem como um investidor estrangeiro, ele olha e fala assim, cara, o governo está conseguindo interferir numa empresa privada, que hoje é a Vale, amanhã vai ser qual? Né? E isso tira a aptidão dos estrangeiros de investirem no Brasil. Isso traz riscos, preocupações, desgastes, desconfortos, né, que acaba prejudicando aí os investimentos no nosso país, tá? Então nós tivemos essa notícia aqui, essa história da Vale ainda deve se perdurar por mais tempo e a gente vai acompanhar de perto isso também, tá? Mas hoje não tirou a animosidade aí da nossa bolsa, que acabou ficando dentro do campo positivo, certo? Bom, então é isto, espero que tenham entendido as movimentações de hoje de manhã, espero que para quem opera tenha aproveitado as movimentações de hoje de manhã e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo e até amanhã. Tchau!